Oi, boa noite, tudo bom com você? Hoje eu quero dividir com vocês o capítulo 33 do Êxodo, mas eu vou ler para você alguns versículos mais interessantes para a mensagem dessa noite, tá bom? Vou começar. Êxodo 33, verso 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés: Saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Agora eu vou ler para vocês o verso mais para frente, no verso 14. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Verso 15. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Só esses trechinhos, tá? O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que Moisés, fazendo os milagres na terra do Egito, Deus libertou. E eles estão indo para a terra prometida. O problema é que o povo judeu é um povo que é obstinado. É um povo que é difícil de obedecer. E muitas coisas acontecem durante os 40 anos do deserto. E aqui em Êxodo 33 está acontecendo o seguinte. Deus está falando assim. É o seguinte. Eu vou enviar um anjo e ele vai com vocês e vocês vão chegar na terra prometida que eu falei que eu ia dar para vocês. Os seus inimigos serão derrotados, mas quem vai é o anjo e não sou eu, porque vocês são um povo que desobedece demais e se eu for junto eu vou aniquilar vocês. Mais tarde ele diz para Moisés: Moisés, eu vou com você e vou te acompanhar. E é interessante que Moisés depois fala assim: não adianta que você vá comigo, somente comigo, e não vá com mais ninguém. Do que adianta você nos libertar da terra do Egito se você não vai com a gente? Então olha só que interessante. Os cachorros estão brigando aqui. O que está acontecendo que me chamou a atenção é o seguinte. Deus disse: eu te dou tudo o que você precisa para chegar onde deve chegar, só que você vai ter tudo e não vai ter a minha presença. E eu quis trazer essa mensagem hoje porque eu estava pensando muito em questão de prioridade, né? O que a gente considera prioritário na vida da gente? A gente faz os nossos pedidos para Deus, aquilo que a gente acha que é necessário, não há nenhum problema nisso. Só que muitas vezes eu mesmo me vejo pensando que eu peço coisas para Deus e coisas de Deus, mas eu não peço a presença de Deus. E assim, Moisés, nesse momento aqui, poderia ter falado: tá bom, já que o anjo vai levar a gente, já que a gente vai ser protegido, já que a gente vai chegar no objetivo, já que os nossos inimigos serão derrotados, tá bom, é lucro, né?
Só que Moisés fala assim: não, de jeito nenhum. Se você não for com a gente, Deus, então nem manda a gente. Porque eu não quero um anjo que vai com a gente, eu quero que a sua presença vá com a gente. E nesse ponto eu acho interessante que Moisés preferiu a presença de Deus do que aquilo que Deus poderia fazer por ele. Em outras palavras, né, as bênçãos de Deus são ótimas, são maravilhosas, mas ele não quis o que Deus poderia dar. Ele queria era a presença de Deus. E é muito legal porque na nossa vida acho que muitas vezes a gente quer as coisas que Deus pode dar pra gente, né? Mas a gente não quer a presença dele. E tudo aquilo que a presença dele pode trazer pra gente. E eu não digo de coisas materiais, não digo presentes, é a presença dele. E é muito legal que... Por que Moisés fala dessa forma, né? Que tipo de fé Moisés tinha? Que tipo de relacionamento que ele tinha com Deus que permitia dizer assim: eu abro mão de tudo, se você não for com a gente, nada vale. Se você não for com a gente, Deus, então a gente nem vai para a Terra Prometida, a gente fica aqui mesmo. E é muito legal ver que o tipo de amizade que Deus tinha com Moisés era como se falasse com um amigo. E a presença do amigo é mais importante do que os presentes do amigo. É claro que a gente tem as nossas necessidades e dificuldades. Sempre vai ter. Mas a questão é: o que a gente anseia mais na nossa vida? É a resposta do nosso problema? Ou é a presença de Deus na nossa vida? A gente quer aquele que soluciona o problema? Ou a gente quer somente a solução do problema? Moisés diz assim que ele quer aquele que pode solucionar problemas. A presença de Deus. Essa pode ajudar. Essa pode sim fazer diferença. É a presença. Não são os presentes dele. E a gente continua lendo a história e vai perceber que muitas vezes o povo se arrepende. O cachorro tá latindo aqui. Muitas vezes o povo, ele desobedece. E na nossa vida é assim também. A gente desobedece muitas vezes voluntariamente. A gente faz coisas que Deus não gosta por vontade própria. E Deus ainda permanece, né? A fidelidade de Deus com a gente é tão grande, é tão infinita que a gente não tem noção. E Moisés não sabia do futuro, né? Ele não sabia que o povo ia entrar na Terra Prometida e depois o reino ia se dividir. Ele não sabia de tudo isso que acontecia. Mas ele tinha um relacionamento muito íntimo e próximo de Deus, que conhecia ele e falava a ele como se falasse com um amigo. Que nesse começo de ano, o meu desejo é que a gente possa querer mais a Deus do que os presentes de Deus. Quando tudo estiver caindo aos pedaços na sua vida e na minha vida, que a gente possa desejar: Senhor, nos dá a sua presença que é suficiente para tudo. Em meio ao medo, desespero e a incerteza. O meu desejo e a minha oração é que a gente deseje mais a Deus, que a gente busque mais a Deus e que a gente, nos nossos pedidos de oração, peça mais: Senhor, nos dá o Espírito Santo. Senhor, nos dá a sua presença. Senhor, que essa sua presença seja o suficiente para que a gente não queira ficar pedindo sem parar coisas que não são importantes. Eu preciso mudar nisso. E você precisa mudar também. Que o Espírito Santo possa mudar o nosso coração para desejar cada vez mais Ele
do que os presentes que Ele pode dar. Mais da presença de Deus. Um pouco mais hoje, um pouco mais amanhã. Que a gente possa, de fato, valorizar o Deus Emmanuel, Deus conosco, a cada momento. Um grande abraço, que Deus abençoe você e a sua semana.